Esta é a terceira aula do curso de Redes de Computadores 2. Nesta aula, nós abordaremos importantes tópicos da camada de rede da internet, como endereçamento, fragmentação e remontagem de datagramas e também o protocolo ICMP. Bom, a camada de rede da internet, ela está dividida em 3 grandes blocos. Como vocês podem ver na figura ao lado, existe um grande bloco que é responsável pelos algoritmos de roteamento. Então, neste bloco que estão definidas as funções que vão definir como os pacotes serão encaminhados dentro da rede, ou seja, qual a melhor rota a ser seguida por um determinado datagrama. Um segundo grande bloco é o bloco que é responsável pelo protocolo ICMP, ou seja, o protocolo que envia mensagens de erro e de controle entre os computadores e os roteadores. O terceiro grande bloco é o bloco que é responsável pelo formato do datagrama, pelo endereçamento, pela fragmentação e remontagem dos datagramas. Bom, como vocês podem ver na figura ao lado, o formato do datagrama ele é composto por vários campos no seu cabeçalho. Então, um primeiro campo é o campo que indica a versão do protocolo IP. Existem 2 versões do protocolo IP, o protocolo IP versão 4 e o protocolo IP versão 6. O que nós vamos estudar no curso é o protocolo IP versão 4, que é o que é mais amplamente utilizado na internet hoje em dia. Um segundo campo é o campo que indica o tamanho do cabeçalho. Um terceiro campo indica o tamanho do datagrama, ou seja, a parte do cabeçalho mais a parte dos dados. Um quarto campo, ele possui informações que são importantes para a fragmentação e remontagem dos datagramas. Este campo nós vamos estudar em mais detalhe um pouquinho mais adiante. Um outro campo, que é o time to live, indica o número máximo de nós para chegar ao destino. Ou seja, do momento que esse campo é inicializado com um valor, por exemplo, o valor 10, cada vez que o datagrama passa por um roteador, este campo é decrementado de 1. E quando ele chega no roteador, o datagrama, e esse campo atingiu o valor 0, o datagrama é descartado. Para que serve isso? Isso é para evitar que um determinado datagrama que não tenha sido entregue no computador destino por problemas no roteamento da rede, ele seja descartado por algum roteador pelo qual ele passe. Bom, o campo que vocês podem ver agora, que a setinha está apontando, ele indica o protocolo da camada superior para o qual esse datagrama deve ser entregue. Por exemplo, o protocolo UDP ou o protocolo TCP. Em seguida, nós temos o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. E por último, nós temos um campo que ele permite várias opções. Por exemplo, colocar a rota percorrida por um datagrama, colocar a lista de roteadores a serem visitados por aquele datagrama. Então, como vocês podem ver, o cabeçalho do datagrama ele possui diversos campos que vão permitir que a camada IP realize as funções para o qual ela foi programada. Bom, então nós vamos primeiro ver agora uma função importante da camada IP, que é a fragmentação e remontagem do datagrama IP. Por que é preciso fazer essa fragmentação? Cada camada de enlace, ela possui um tamanho máximo de quadro que pode ser transmitido, tá? Que é o chamado MTU. Então, camadas de enlace diferentes podem possuir tamanhos diferentes de MTU. Então, um datagrama, quando ele atravessa diversos roteadores, ele pode necessitar de ser fragmentado. Por quê? Porque o datagrama ele pode chegar por um roteador e precisar, por uma determinada camada de enlace, e passar por uma outra camada de enlace cujo MTU é menor do que a camada anterior pela qual ele passou. Então, o datagrama ele vai ser dividido em diversos fragmentos. E ele somente é remontado no seu destino, esse datagrama. E o cabeçalho do IP, ele possui campos que vão permitir essa fragmentação e remontagem do datagrama. Então agora, vocês podem ver nessa figurinha aí, se vocês clicarem em cima da figurinha, vocês vão poder ver uma animação.
Tá? Então, vocês vão ver que um datagrama grande, ele chega no segundo roteador. Nesse roteador, ele é fragmentado em 3 outros datagramas menores e ele só é remontado no computador no destino. Então, esta é uma das funcionalidades oferecidas pelo protocolo IP, fragmentar e remontar datagramas quando necessário. Bom, agora vamos ver mais em detalhe como é realizada essa fragmentação e remontagem no destino, ou seja, como são usados os campos do cabeçalho do IP para fazer a fragmentação e remontagem. Então, suponha no exemplo anterior, que vocês acabaram de ver na animação do slide anterior, um datagrama de 4.000 bytes, que vai precisar ser fragmentado em 3 outros datagramas, cada um de tamanho máximo de 1.500 bytes. Então, como vocês podem ver, esse primeiro datagrama é o datagrama que tem o tamanho de 4.000 bytes, que é o datagrama original, e ele vai ser dividido em 3 outros datagramas menores. Então, se vocês observarem os campos, tá? Existe um campo ID, que no caso é igual a X no datagrama original, e o campo ID também é igual a X nos outros 3 datagramas que esse datagrama original foi fragmentado. Então, vocês podem ver que o campo ID ele é igual. Isso serve para identificar que esses 3 fragmentos pertencem ao mesmo datagrama. O segundo campo, que é o Fragmentation Flag, ele indica se existe um outro datagrama após esse ou não, quando o seu valor é igual a 1. E quando o seu valor é igual a 0, significa que este é o último fragmento, ou seja, não tem mais nenhum outro fragmento após esse. E para que serve o campo offset? O campo offset vai servir para ordenar os datagramas no destino, porque esses fragmentos eles podem chegar numa ordem qualquer no destino. Então, como o destino vai ordená-los? Ele poderá ordená-los a partir do campo offset. Então, o campo offset igual a 0 significa que o primeiro byte do campo de dados ele está contido nesse datagrama, neste fragmento. O campo offset igual a 185 indica que o byte 1480 ele está contido, de dados, vai estar contido neste segundo fragmento. E assim sucessivamente. Então, com as informações de ID, Fragmentation Flag e Offset, é possível que o datagrama ele seja todo remontado no destino. Então, é para isso que servem esses campos do cabeçalho do IP. Uma outra função muito importante do protocolo IP é o endereçamento, ou seja, como são definidos os endereços dos hosts, dos roteadores na internet. Então, o endereço IP ele é composto de 32 bits para cada interface de host ou roteador, ou seja, se nós temos aqui nessa figura ilustrada ao lado um roteador que tem 3 interfaces, cada uma delas vai possuir o seu próprio endereço IP. O que é uma interface? Uma interface é uma conexão entre o host e o roteador e um enlace físico. Isso é que é uma interface. Um roteador, geralmente, ele tem diversas interfaces. E um host, ele tem geralmente uma interface. E o endereço IP, ele vai estar sempre associado a uma única interface. Então, aqui nós podemos ver nessa figurinha um roteador que tem 3 interfaces, cada uma com seu próprio endereço, e cada uma dessas interfaces está ligada a um conjunto de computadores. Por que o endereço IP tem essa notação que vocês viram no slide anterior? Tá? Quem definiu essa notação, o que ela significa? Tá? Então, o endereço IP é uma representação em decimal de um número em binário. Então, cada byte ele é escrito no formato decimal, porque isso facilita a representação do endereço IP. Então, como vocês podem ver aí nesse exemplo, nós temos o endereço 223.1.16.4. Então, o número 223 em decimal é o equivalente do binário que vocês estão vendo aí ao lado. É o primeiro byte do endereço IP. O número 1 é o decimal equivalente do binário que representa o segundo byte do endereço IP. E assim sucessivamente. Então, a representação decimal ela é usada para esse binário
de 32 bits, que é o endereço IP, porque é uma forma mais simples de representar. Os endereços IPs, eles não podem ser escolhidos de forma aleatória. Tem que existir alguma hierarquia, porque a internet é uma rede que ela possui níveis de hierarquia diferentes. Então, como é que a gente define essa hierarquia? Então, agora vamos ver a definição do que é uma subrede. Vocês podem ver na figurinha aí ao lado que a gente tem uma rede composta de 3 subredes, tá? O que é uma subrede, então? O endereço IP, como nós vimos, ele tem 32 bits. Uma parte desse endereço IP, ela é reservada para endereçar a subrede. Então, os bits de mais alta ordem desse endereço IP, eles são reservados para endereçar a subrede. E os bits de mais baixa ordem, eles são usados para endereçar os hosts. Então, o endereço IP ele é dividido em 2 partes. Uma parte para endereçar a subrede e outra parte para endereçar os computadores. E o que é uma subrede? Uma subrede são interfaces que têm uma determinada parte do endereço IP igual, ou seja, a parte relativa à subrede. E, em geral, essas interfaces elas estão conectadas fisicamente. Então, no exemplo aí ao lado, vocês podem ver que essa rede, né, ela é composta por 3 subredes, cada uma com um determinado endereço de subrede diferente. Então, por exemplo, a rede mais à direita, né, o endereço de subrede da subrede mais à direita é 223.1.2. Da mais abaixo é 223.1.3 e assim sucessivamente. Então, existe uma parte que é a parte da subrede que é comum a todas as interfaces que estão ali conectadas. Nós vimos anteriormente, então, que o endereço IP é dividido em 2 partes. Uma parte para endereçar a subrede e uma parte para endereçar os computadores. Então, qual é a padronização que é seguida para dividir esse endereço IP em duas partes? Então, o nome dessa padronização é CIDR. Então, esta padronização, ela define que a parte referente à subrede, ela pode ter um tamanho arbitrário, que é definido segundo o formato que vocês podem visualizar aí. Então, A.B.C.D é um endereço IP e o /X é o número de bits que são usados para endereçar a subrede, também denominado a máscara da subrede. Então, no exemplo que vocês estão vendo aí, nós temos o endereço 200.23.16.0/23. Então, os bits que estão em azul, que são 23 bits, é a parte que é usada para endereçar a subrede. E os bits que estão em preto, que no caso aqui são todos iguais a 0, é a parte que é usada para endereçar o host. Então, o endereço IP, ele está dividido nessas 2 partes e a parte que é usada para endereçar a subrede, ela é arbitrária e é definido justamente nesse formato, o /X, onde X indica o número de bits que devem ser usados para endereçar a subrede. Então, dado que a gente definiu uma parte do endereço para justamente endereçar a subrede, qual o tamanho que essa subrede pode ter? Então, se a gente tem um endereço de 32 bits, a parte é reservada tá? Um IP real, no caso. Depois vocês vão ver que a gente pode ter uma diferença quando o IP não é real. Então, por exemplo, o endereço IP 200.23.16.0/23. Então, a parte destinada à subrede são 23 bits. E a parte destinada para os hosts ou as interfaces são 9 bits. Então, quantos endereços a gente pode ter nessa subrede? Tá? Como você já deve ter aprendido em cursos anteriores, se a gente quer saber quantos endereços a gente pode ter a partir de 9 bits, é o quê? 2 elevado a 9, ou seja, 512 endereços. Então, nesta subrede, nós podemos ter 512 IPs reais conectados. Então, agora que nós já vimos o formato do endereço, vamos ver como é que um host, né, um computador, ele pode obter um endereço IP. Então, dado que a gente viu o formato dele, então eu tenho um computador e eu quero saber como eu posso obter um endereço IP.
Existem duas maneiras. A primeira é configurado manualmente pelo usuário ou administrador. Ou seja, você pode entrar lá no seu computador e dar um comando e configurar o seu computador para um determinado endereço IP. Tá? Isso pode ser feito manualmente. Tá? Isso é uma forma de configurar o endereço IP em um determinado computador. E este endereço também pode ser obtido dinamicamente. Ou seja, você conecta o seu computador numa rede e essa rede tem um servidor de DHCP, ou seja, um protocolo que distribui dinamicamente endereços IPs. Então, nesse caso, você não precisa fazer nada, porque este servidor de DHCP vai distribuir automaticamente o endereço IP para o seu computador. E isso a gente vai ver em maior detalhe em uma próxima aula, como funciona esse protocolo DHCP. Então, dado que a gente viu como um host pode obter um endereço IP, então vamos ver agora como podemos obter uma faixa de endereços por uma determinada rede. Então, dado que eu tenho uma empresa e eu quero adquirir uma faixa de endereços IPs para a minha empresa, porque eu quero estabelecer uma rede dentro da minha empresa. Então, como eu posso fazer isso? Como eu posso obter uma faixa de endereços IPs? Então, eu vou montar uma rede que pode ter até diversas sub-redes, mas eu tenho que obter uma faixa antes de endereços IPs para a minha sub-rede. Então, em geral, você usa uma parte de endereços de um determinado provedor. Então, você vai a um provedor e diz, eu quero uma determinada faixa de endereços IPs para eu usar numa rede que eu estou implantando na minha empresa. Então, este provedor, ele em geral, ele tem um bloco grande de endereços IPs. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, vocês podem ver que este provedor, ele usa 20 bits para endereçar as diversas sub-redes que ele vai distribuir. Então, os 20 primeiros bits desse endereço IP, eles vão ser usados para endereçar as sub-redes. E, neste exemplo, por exemplo, a organização 0, que é uma organização que usa uma faixa de endereços IPs deste provedor, ela vai usar o quê? Ela, ao invés de usar 20, ela usará 23 bits para endereçar as suas sub-redes. Ou seja, os 20 primeiros bits são iguais ao bloco de endereços que a gente tem lá do provedor. E ela usa 3 bits a mais para endereçar a sua sub-rede. Então, vocês podem perceber que no caso desta organização 0, os bits que ela usa, esses 3 bits a mais, é 000. A próxima já é 001, a organização 1. Então, ela já usa uma outra sub-rede diferente. A organização 2 vai ser o quê? 010, os 3 bits a partir do 20º, que é usado pelo provedor. Então, um provedor ele tem uma faixa maior que vai ser dividida, né, em diversas faixas menores e cada organização ela usa um pedaço dessa faixa de endereços do provedor. E assim sucessivamente, até a organização 7, que usa a última faixa de endereços, que é dada pelo 111. É o último endereço usando esses 3 bits. E agora, subindo mais um nível de hierarquia, porque a gente já viu como um computador pode obter um endereço IP. Isso pode ser manualmente ou através do DHCP. Depois, como uma empresa, por exemplo, pode obter uma faixa de endereços. Ela vai no provedor e obtém uma faixa de endereços. E agora, como um provedor obtém um bloco de endereços? Então, isso é regulado por uma organização nos Estados Unidos, que é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Então, esse ICANN, ele regula os endereços, ou seja, distribui esses endereços para os diversos provedores. E além de alocar endereços, o que ele faz mais? Ele gerencia DNS, que vocês já devem ter visto no curso de rede de computadores 1, o que é um DNS, e atribui nome de domínios e também resolve disputas. Então é um órgão regulador que tem nos Estados Unidos, que justamente faz a gerência de endereços IPs, entre outras coisas. Então nós acabamos de ver como um provedor ele distribui endereços para os seus usuários. Então imagina agora que você é um usuário residencial e você solicita um endereço IP ao seu provedor para conectar o seu computador. Então o seu provedor vai lhe fornecer um endereço IP.
Imagina que daqui a 2 anos você necessite de mais endereços IPs. Por quê? Porque os seus filhos também terão computadores, PDAs, celulares, que também vão se ligar à internet. Então você necessita de mais endereços IPs. Então, nesse caso, se o seu provedor não tiver uma faixa de endereços contíguos para te fornecer, isso vai ser um problema. E também o número de endereços necessários, ele pode ser bastante grande. Se cada pessoa, cada usuário residencial ou de pequena empresa necessitar de cada vez mais e mais endereços IPs. Então, existe uma solução para isso, que é o que a gente chama de NAT, que é Network Address Translation. Então, qual é a motivação para o NAT? Primeiro, não é necessário alocar um conjunto de endereços do provedor. Basta um único endereço, um único IP, que a gente chama de IP real. Os endereços dos computadores dentro da rede local, eles podem ser modificados sem a necessidade de comunicar o restante da internet. Vocês vão ver que os endereços dentro da rede local do usuário, eles vão ter um formato diferente e eles só vão ser vistos dentro dessa rede local do usuário. O resto do mundo vai ver um único endereço IP, não vai ver esses endereços locais dentro da residência ou da empresa do usuário. A mudança de provedor não vai implicar na mudança dos endereços nessa rede local. Então, se um determinado usuário resolve mudar de provedor, os endereços locais dele não precisam ser modificados. E existe o aspecto da segurança, que é mais uma motivação para o NAT. A segurança por quê? Porque os equipamentos dentro dessa rede local, eles não são vistos do exterior. Eles são vistos somente ali dentro da rede local. Vamos ver então, em maior detalhe, como é que esse NAT vai funcionar. Então, vocês podem ver na figura aí que existe um equipamento que é um roteador que tem 2 endereços diferentes. Um endereço do tipo 10.0.0.x e um endereço do tipo 138.76.29.7. Então, esse roteador tem 2 endereços diferentes. E esse endereço 10.0.0.x, ele só é visto ali na rede local. Ele só é visto pelos computadores que estão ali dentro da rede local. E o outro endereço é visto pelo resto da internet. Então, todos os datagramas que saem da rede local, ele tem esse mesmo endereço IP, ou seja, 138.76.29.7. E dentro da rede local, os datagramas, eles são enviados com esse endereço 10.0.0.x. Tá? Então, existem endereços diferentes, um usado dentro da rede local e um que é usado para o resto da internet. Em maior detalhe, como funciona então o NAT? Como é feito esse mapeamento entre um endereço que a gente chama um IP falso, que é usado dentro da rede local, e um IP real, que é o IP que é usado para o resto da internet? Então, como vocês podem ver, esse roteador, que pode ser um computador seu na sua casa, você pode configurar esse computador para fazer NAT, não é necessário nenhum equipamento sofisticado, um PC, ele é capaz de fazer o NAT, basta configurá-lo. Então, vocês podem ver que ele tem uma tabela, que é a tabela do NAT. Tá? Então, existe uma coluna que são o quê? Os endereços para a internet. Então, ele tem essa coluna com esses endereços e os endereços da rede local. Então, existe um mapeamento entre o endereço que é enviado para a internet e o endereço usado dentro da rede local. Então, vamos ver passo a passo como funciona, desde o passo 1, em que um host, por exemplo, o 10.0.0.1, ele quer enviar um datagrama para um determinado destino. Então, vocês podem ver que ele montou esse datagrama, cuja origem é o IP 10.0.0.1 e uma determinada porta, 3345. E o destino é o host lá fora na internet para o qual ele quer enviar esse datagrama. Quando este datagrama chega no roteador, o que ocorre? Aí é o passo 2. O roteador, ele muda o endereço da origem, porque essa origem 10.0.0.1 é um endereço local. Então, ele vai colocar o endereço real, que no caso é 138.76.29.7. Ele usa o endereço real. E o que ele faz? Ele escolhe uma porta, no caso aqui desse exemplo, a porta 5001.
Então, ele escolheu uma porta e vai enviar o datagrama com essa origem que é composta pelo endereço do IP real, que ele usa, que é o único que ele tem, e uma porta que ele escolheu agora, 5001. E atualiza a tabela, ou seja, ele faz um mapeamento entre esse endereço real, que é o endereço IP mais porta, e o endereço local mais porta. Então, ele fez esse mapeamento. E agora suponha que chegue um datagrama em resposta para aquele datagrama que acabou de ser enviado para aquele destino que a gente acabou de ver. Então temos o passo 3. Chegou um datagrama cuja origem é 128.119.40.186 na porta 80, então ele veio, né, daquele computador que acabou de receber uma requisição. E o destino? O destino é o IP real, é 138.76.29.7, porta 5001. Então, do momento que chega uma resposta, o que esse roteador que está fazendo o NAT ele vai fazer? Ele vai mapear o destino para o destino dentro da rede local. Então, ele pega, ele consulta a tabela do NAT e ele vê que este endereço de destino, ele tem que mapear para qual endereço de destino? Para o 10.001.3345, porta 3345. Então, ele muda o endereço de destino para o endereço local. E assim, esse datagrama vai chegar no host de destino. Então, o NAT ele faz esse mapeamento de endereços locais para endereços para fora da internet. E dessa forma, esses endereços locais, eles só são visíveis dentro da rede local, o que é uma vantagem em termos de segurança e também em termos de espaço de endereçamento, porque aí esta rede local, que pode ter diversos computadores, ela está usando um único IP real. Então, está economizando espaço de endereçamento IP. Então agora, por fim, nós vamos abordar o último tópico dessa aula de hoje, que é como funciona o protocolo ICMP. Então, qual é a função desse protocolo? Esse protocolo é um protocolo cuja função é simplesmente trocar mensagens de controle de erro entre os hosts e os roteadores na rede. Tá? O ICMP, então, ele vai trafegar essas informações. Ele é implementado acima da camada IP. Então, uma mensagem ICMP ela é enviada usando o datagrama IP. A mensagem ICMP ela tem o tipo, o código e também contém os primeiros 8 bytes do datagrama que causou o erro. Por exemplo, então nós temos aí abaixo diversos tipos de mensagem ICMP. A primeira, tipo 8 e código 0. Tá? É uma mensagem de echo request. O que significa isso? Significa que quando você faz um ping na sua máquina, é justamente uma mensagem ICMP com este tipo 8 e código 0 que é enviada pela sua máquina. E a mensagem abaixo, de tipo 0 e código 0, é o echo reply. Significa que a máquina a qual você fez ping, quando ela te responder, ela vai montar também uma mensagem ICMP com esse tipo e esse código, e é isso que você vai receber. Outros exemplos de mensagens. Se a rede de destino não é alcançável, você vai receber uma mensagem ICMP também no seu computador. Se o host destino não é conhecido, também você vai receber uma mensagem. Se o TTL, que é aquele campo que indica que um datagrama não pode mais ser enviado, ele vai ser descartado pela rede, você também vai receber uma mensagem se ocorreu isso com o datagrama que você enviou. Então, existem vários tipos de mensagem de sinalização, de erro, de controle, que são enviadas usando o protocolo ICMP. Bom, agora vamos ver como funciona um importante comando que você já deve ter oportunidade de usar quando você estava no seu computador, que é o comando traceroute. Ele é baseado no protocolo ICMP. Esse comando, o que ele faz? Quando você dá um comando traceroute, ele mostra todos os roteadores pelos quais o seu pacote está passando. Então, você fez um traceroute de A até B. Ele mostra todo o caminho de A até B. Cada roteador pelo qual o seu datagrama está passando. E mostra também o RTT até cada um desses roteadores. Então, é um comando que é bastante útil, porque você pode ver toda a rota, todo o caminho que o seu datagrama está seguindo, a partir de uma origem até um determinado destino na internet. Então, como ele funciona? Tá? Primeiro, o host origem, ele envia uma sequência de segmentos UDP para um host destino.
Então, ele vai enviar essa sequência. O primeiro segmento tem o TTL igual a 1. Isso significa o quê? Aquele campo, time to live, ele é igual a 1. Então, significa que quando este datagrama chegar no primeiro roteador, ele já vai ser descartado, porque o campo é igual a 1, ele vai ser decrementado, esse campo vai ter o valor 0, ele vai ser descartado. Ele envia um segundo segmento com TTL igual a 2. Depois um terceiro com TTL igual a 3. E assim sucessivamente. Ele vai enviando vários segmentos, cada um com TTL com valor diferente, sempre incrementando de 1. Para cada segmento que ele envia, é inicializado um temporizador. Então, cada segmento, ele inicializa um temporizador, para contabilizar o tempo. E também, cada segmento é enviado 3 vezes, ou seja, ele envia 3 segmentos com TTL igual a 1, 3 segmentos com TTL igual a 2, para garantir que se algum segmento seja perdido, dentre esses 3, algum deve chegar no próximo roteador. Então, ele envia 3 com TTLs diferentes. Em seguida, o que ocorre? Quando o enésimo datagrama ele chega no enésimo roteador, o que vai acontecer? Como o TTL ele é inicializado com um determinado valor, e se, por exemplo, o TTL é inicializado com o valor 3, quando ele chega no terceiro roteador, ele vai ser descartado. O datagrama é descartado pelo roteador. E o que ocorre? O roteador essa mensagem, ela inclui o nome e o endereço IP do roteador. Então, o host origem, ele fica sabendo de quem ele recebeu aquela mensagem, porque ela contém o nome e o endereço IP daquele roteador que enviou. E aí, quando ela chega no host origem, essa mensagem, ele pode calcular o RTT. Por quê? Porque ele disparou um timer para cada uma dessas mensagens que ele enviou. Então, ele sabe o momento que a mensagem partiu, ele olha o momento que ela chegou, faz essa diferença, ele sabe então qual foi o RTT dele, host origem, até aquele roteador. Então, com isso, ele vai calculando o RTT entre ele, host origem, e todos os roteadores no caminho até o destino. E agora, como esse traceroute ele para? Qual é o critério de parada para que um determinado host origem ele termine de enviar, ele não envie mais esses segmentos? Qual é o critério de parada? Tá? Então, quando o segmento UDP ele chega no host destino, porque o host origem ele vai enviando diversos pacotes, cada um com TTL maior. Em algum momento ele vai chegar no destino. Então, quando ele chega no destino, como ele usa uma porta que não é apropriada, o que o host destino faz? Ele vai descartar esse datagrama que ele recebeu e ele vai enviar uma mensagem em CMP com o seguinte código: porta de destino não alcançável. Então ele envia essa mensagem. E aí o que acontece? Quando o host origem recebe essa mensagem, ele para de enviar segmentos UDP, porque ele sabe que o host destino foi atingido nesse momento. Então ele vai parar e não vai enviar mais. E assim ele tem todo o caminho da origem até o destino, né? Todos os roteadores e o RTT entre ele e cada um dos roteadores. Tá? Então, por hoje, nós vamos encerrar a aula 3. Nós vimos o protocolo IP e as suas funcionalidades, como endereçamento, remontagem e fragmentação de datagramas. Vimos também o protocolo ICMP, vimos diversos conceitos importantes da camada de rede da internet. Nós encerramos a aula hoje e até a próxima aula.